como eu consegui que a minha bebê de apenas 2 meses dormisse a noite toda. É isso que eu vou te contar aqui nesse vídeo. Oi, gente, eu me chamo Lídia, eu sou mãe da Laís, que vai fazer 4 meses, e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a rotina de sono, incluindo algumas dicas e o que eu faço, pois ela já dorme a noite inteira desde os 2 meses. Então, gente, uma das coisas que mais pesou na nossa decisão, minha e do meu esposo, na hora da gente ter um bebê, foi o fato da privação de sono. A gente sempre se perguntava se a gente estava preparado para abandonar as nossas madrugadas de sono completo. A gente estava disposto a enfrentar, que eu acho que é uma das partes principais e mais desafiadoras, né, de quando você vai ter um bebê. E eu vou logo dizendo para vocês, gente, no primeiro mês é impossível ou pouco provável que você vá conseguir fazer o seu bebê dormir a noite toda, porque ele estava dentro de você. E ao sair, a rotina muda totalmente. Um recém-nascido, ele dorme em média de 18 a 20 horas por dia. A gente pensa que é muito, mas é nesse período que a gente dorme menos. Que a gente vai tendo que adequar as sonecas do bebê à nossa rotina. E o que é que acontece? Quando o bebê dorme, você vai ter que tentar dormir também, porque uma mãe exausta você não vai conseguir fazer absolutamente nada. E assim, gente, falando da minha experiência, no primeiro mês foi bem desafiador, porque eu não conseguia amamentar, né? Ela não pegou o peito. Então, eu tinha que ir ordenhando, né, para dar para ela. O que que acontecia? Nas madrugadas, é muito mais simples você amamentar. Já tá lá prontinho, você dá para você beber. E lógico, no meu caso, nas madrugadas eu ia ordenhar. Eu também não conseguia passar muito tempo sem ordenhar, devido à produção, né? Eu tinha muita produção de leite, então ficava empedrado. Eu tirava o esposo da leite, a mamadeira, enquanto eu ia ordenhar. Quando eu terminava de ordenhar, praticamente já era a próxima hora dela acordar para comer. Então foi muito exaustivo esse primeiro mês, né? Já a Laís, ela sempre dormiu bem de dia. De dia ela fazia várias sonecas, até assim, bem duradouras, né? Teve um dia que ela dormiu 4 horas, só recém-nascida. O que acontecia? A gente deixava ela dormir. E no primeiro mês pode deixar, né? Porque o bebê tem que ganhar peso, então ele tá sempre acordando para poder mamar. Durante as madrugadas, ela sempre foi bem cronometrada. De 3 em 3 horas ela acordava. E quando a gente fica com esse sono picado, a gente fica muito desgastada. Então, eu nunca fiz consultoria do sono, né? Mas para quem tem condições, é um bom investimento. Porque você precisa estar descansada para cuidar bem do seu bebê. E o que é que eu fazia? Eu tentava fazer sempre que a Laís dormisse todas as sonecas durante o dia. E dormisse bem durante as sonecas. Tem muita gente que pensa que se o bebê não dormir de dia, ele vai estar com mais sono para dormir à noite. Mas isso não é verdade. O bebê tem que dormir o tempo certinho durante o dia para ele conseguir dormir bem à noite. E eu sempre fazia isso. Se o seu bebê ele adormece, você vai colocar no berço e ele acorda, ele não faz uma soneca nem de 5 minutos, é importante que ele faça as sonecas. As sonecas da Laís eram mais ou menos uns 45 minutos, 1 hora. Não consegue fazer as sonecas no berço, você pode falar ele no colo. O importante é que ele faça as sonecas. Desde o primeiro dia que a gente já chegou na maternidade, a Laís sempre dormiu no berço, sempre acostumou ela a dormir no berço. A gente não fez cama compartilhada, o berço dela sempre no quartinho dela, né? Essa foi uma opção que a gente escolheu, né? Mas não tem nenhum problema você fazer a cama compartilhada ou ter o berço no seu quarto. Se eu já sabia que ela ia acordar se eu colocasse no berço, eu deixava ela fazer as sonecas no meu colo. Tinha vez que ela fazia 30 minutos, 40 minutos. E o importante é isso, que você deixe ela fazer as sonecas independente do local. Porque só assim ela vai dormir à noite. E você preferir fazer o máximo possível para ela dormir em um local plano. Você pode colocar no sofá ou no carrinho, para ela se acostumando com o plano também do berço. Então, o que aconteceu? Por volta dos 30 dias, 40 dias,
ela já estava dormindo mais à noite. Ela dormia 6 horas seguidas, 7 horas seguidas. Ela começou a dormir tipo de 10 às 5 da manhã. E isso já foi bom, porque ela sempre fazia a soneca durante o dia. E ela sempre dormiu no berço. Então, era ótimo, né, pra mim. Até mesmo porque, quando é cama compartilhada, às vezes a mãe não descansa tanto quanto gostaria. E mais ou menos por volta dos 2 meses, ela já estava dormindo a noite completa. Nesse período também, eu passei da amamentação exclusiva, no caso da ordenha, para a fórmula. Pode ser que isso tenha ajudado ela a dormir a noite completa, né? Mas eu conheço várias mães que, mesmo amamentando, conseguem fazer o bebê dormir a noite completa. Se não é o seu caso, não tem problema, porque a gente sabe que é diferente, né? O bebê está sempre com pensamento de estar mamando. E também o leite materno, a digestão dele é mais rápida. Então, o seu bebê pode ficar com fome antes do que se ele estivesse tomando fórmula. E eu tento fazer a Laís fazer todas as sonecas durante o dia. E no sono noturno, que é o sono principal que ela vai dormir mais horas, eu tento colocar ela acordada no berço para ela dormir sozinha, tanto na soneca do dia quanto da noite. Ela já vai fazer 4 meses, daqui a 2 semanas, ela tem 3 meses e meio, e eu faço assim. Quando ela vai dormir a soneca durante o dia, às vezes na rede, ou no carrinho, ou até mesmo no berço, em todas eu coloco ela acordada para ela adormecer sozinha. Tem uma tabela onde você vai ver mais ou menos o tempo que o seu bebê consegue ficar acordado de acordo com os meses. No caso, o tempo máximo da Laís acordada é 2 horas. E a Virol faz sonecas de 40 minutos, a Virol faz sonecas de 1 hora e meia. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo agora às quase 11 horas da manhã. Ela está dormindo desde 8h30, mais ou menos. Ela está com quase 2 horas, mais de 2 horas de sono, porque ela acordou cedo. Eu fui dormir ontem às 9 e acordou hoje às 7, né? Também tem um tempo do bebê dormir durante a noite, pelo menos 12 horas de sono. Mas tem bebê que acorda antes. O ideal é que você não deixe ultrapassar essas 12 horas de sono. Essa tabela eu pesquisei depois. Primeiro eu observei a minha filha. Eu observei que ela não conseguia passar de 1 hora e meia, 2 horas acordada. Ela já começava a ficar abusadinha, né? Começa aquele chorinho, né? De sono. Então, imediatamente já colocava ela ou no carrinho ou na rede para dormir. E outra coisa, se ela dormir 10 minutos de soneca, você sabe que esse tempo não é suficiente. Então, o que é que eu faço? Eu pego ela, aí sim eu vou ninar ela no meu colo para ela dormir mais um pouquinho. Se ela der para colocar ela no berço para dormir mais, bem. Se não, eu deixo ela terminar a soneca no colo. O importante é que ela faça a soneca. E é importante também você estabelecer uma rotina no sono da noite. O que a gente sempre fez? Quando é 8 horas da noite, a gente já não conversa mais com ela. A gente já tenta o mínimo de interação possível para ela entender que está na hora de dormir. Ela dorme por volta de 8h30, 9 horas. Eu gostaria que ela dormisse mais cedo, né? Vou tentar adiantar essas horas de sono, pelo menos para 7h30 da noite. Dou um banho nela antes de dormir, porque ela relaxa. Se o seu bebê, com o banho, fica mais estressado e agitado, você dá antes, sei lá, 6 horas da tarde, por exemplo. Já a minha bebê, o banho faz acalmar. Então, eu dou antes de dormir. Já faço tudo, já estou tentando aplicar tudo com as luzes apagadas. Eu tirar a roupa dela pro banho com as luzes do quarto apagadas, dou um banho no banheiro com as luzes apagadas, volto para trocar as luzes apagadas. Nisso eu troco ela e já coloco ela no berço para ela dormir sozinha. Também tenho a babá eletrônica, e ela me ajuda muito porque eu fico supervisionando sem estar pertinho. Vou deixar o link da babá eletrônica aqui na descrição, recapitulando. Você vai ver dormir bem à noite, ele vai ter que dormir bem durante o dia. Você vai observar as janelas de sono, quanto tempo ele consegue ficar acordado e quanto tempo das sonecas, e regulando para a noite, dormir no horário certo. E, de preferência, você deixar o seu bebê acordado, não colocar ele para dormir. Você deixa ele acordado e ele dormir sozinho. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma dica de como você faz com o seu bebê, vocês podem deixar nos comentários.